Glória a Deus. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria enorme estar aqui com os irmãos da igreja Videira em Catalão, com o pastor Emival. Agradeço muito as palavras dele. Agradeço ele, a pastora Rosana, seus filhos, Daniel, Fred, Ludmila. Nós temos uma ligação de parentes mesmo, né? Somos como parentes. Meus filhos são apaixonados, os filhos do pastor Emival, da pastora Rosana. Eles têm um relacionamento muito bom. E na verdade, assim, nós não planejamos, né, termos conhecido. É interessante que você não escolhe pai, você não escolhe filho, mas Deus planeja tudo. E sobra pra gente muita gratidão. Porque, por sinal, o pastor Emival, na verdade nós crescemos juntos. Quando nós fomos colocados para andar por direção do pastor Aloysio, como ele disse, tanto eu como ele éramos assim totalmente inexperientes, mas sobre tudo que Deus tem que fazer, ainda somos, porque o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é conhecermos a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem Ele enviou. Bom, a Bíblia diz que é a vida eterna. Então, nós nem começamos ainda a aprender, irmãos, o que nós devemos aprender, amém? É por isso que Paulo fala assim: olha, eu decidi saber só uma coisa, saber só de Jesus. E se nós estamos aqui nessa noite, você não está aqui para satisfazer curiosidade, você está aqui para aprender a Cristo, amém? Se você focar o seu olhar em Cristo, vai acontecer o que sempre acontece: você é ricamente abençoado por Deus. E certamente todos nós temos uma admiração. Eu assim admiro muito mais o pastor Emival. Acho ele muito melhor, cresceu muito mais, porque na verdade para ele decidiu por decisão deliberada no coração, por uma direção do Espírito. Ele decidiu vir para Catalão. Eu vim uma das primeiras vezes que ele veio, né, que a gente veio começar essa igreja, e achei muito a ousadia e a fé que essa igreja seria, o que é hoje e o que será ainda. Nós não temos nem noção que essa igreja será. Sabemos que vai ser muito maior ainda. Às vezes você fica pensando que já chegou no ponto. Não, isso é só o começo, irmãos. E não é um clichê, uma palavra de efeito, é uma verdade. Vocês são sementes que estão sendo semeadas para que milhares de pessoas, aí eu quero que você diga amém, milhares de pessoas farão parte, vamos dizer assim, dessa igreja, dessa congregação do Senhor. Amém. Você vai ser tremendamente usado por Deus para esse propósito. E nesses dias que eu estiver aqui, nós vamos, na verdade, eu não vou ensinar, nós vamos aprender juntos. Eu quero que você tome a liberdade, se você tiver perguntas, o pastor Emival pode providenciar isso com o secretário, o Daniel pode me ajudar nisso, separar papeizinhos, as dúvidas que você tiver, para a gente ter um momento da gente responder, porque as perguntas são muito boas. Por que elas são importantes e fundamentais? Porque você me perguntando, eu vou responder coisas que talvez, falando aqui, nas oportunidades que eu terei de falar, eu não responderia. Mas você fazendo a pergunta, você me ajuda a constituir o argumento com o qual eu vou te ensinar partes que às vezes você tem dúvidas, outros têm. E quando alguém faz uma pergunta, você pensa assim: puxa vida, eu nunca tinha pensado a respeito. Mas
E aí surge a oportunidade de você ouvir a respeito. E você pergunta, e você pensa assim: eu nunca tinha pensado a respeito, mas e aí? Como que é isso? E aí nós compartilhamos da vida de Deus, e a palavra de Deus, ela é sempre alimento. Nós com o coração aberto e faminto, corações abertos e famintos pela palavra, Deus nos alimenta, amém? Jesus falou assim: olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. São aplicações, alegorias que Jesus sempre usou. Como que nós nos alimentamos de Jesus? Ele é o verbo. E tudo que eu falar aqui vai ser sobre Jesus. Jesus estará sempre no centro. E à medida que você vai ouvindo, eu vou falando, eu vou comendo, e vocês também, nós vamos compartilhando, e nós compartilharemos de uma mesa farta para a glória de Deus. Eu quero que, só que é interessante, esse alimento você come dele. E o meu desafio aqui, a cada noite você sai daqui mais faminto ainda do que você entrou aqui. Porque faminto você comerá do Senhor, será saudável, será forte, será cheio da glória de Deus. Quem passar por você não passará por acaso. Amém? Qual que é o propósito? O pastor Emival falou algo que tocou meu coração aqui. Ele falou sobre o propósito. É verdade, o propósito de Deus é ter muitos filhos semelhantes a Jesus, para no final a igreja ser edificada. Você não pode esquecer para qual propósito você está aqui. Às vezes você vai fazer umas coisas, e se você deixa ela se tornar como eu diria, uma rotina sem propósito, aí torna-se religião. E se você entender o propósito para o qual você veio aqui essa noite, você se enche de Cristo. E Cristo em você é poder, é motivação, é alegria, é vida que transborda. A palavra de Deus diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Aí na sua casa, quando você sai daquela porta para fora, na sua casa, no seu local de trabalho, na sua família, com seus colegas de trabalho, na sua escola, onde você estiver, quando você abre a boca, as pessoas percebem, elas não sabem explicar, mas elas percebem Deus em você, elas percebem algo bom. Às vezes ela fica pensando: puxa, eles falam tão mal dos crentes, mas esse crente aqui é diferente, essa crente aqui é diferente. Não, a verdade é que todos nós somos especiais em Deus. E sempre a conclusão é que nós somos diferentes. Essa é a explicação que eles têm para dar sobre a glória de Deus que habita em nós. Amém? Você é luz, você é sal. Você é sal para provocar sede na boca deles. E você é luz para brilhar e para atrair pessoas que estão na morte para a vida, para falar para elas que Jesus em nós é a esperança da glória. Amém, irmãos? Amém. Você já fez isso, mas mais uma vez agora, sua palavra é uma semente poderosa, e o meu coração é uma terra boa para receber essa semente. Diga assim: frutificar para a sua glória. Diga assim: eu abro o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra. Diga assim: eu anulo e desfaço toda a passividade da minha mente, toda a ociosidade do meu espírito, para ser alguém útil para o seu propósito. Diga assim: o que eu sou pela graça. Amém? O que você é através de Cristo. Novamente reverberar e repetir o que o pastor Emival tem pregado aqui ao coração de vocês, a palavra que eu tenho semeado. Eu quero repetir usando talvez textos semelhantes, mas
uma aplicação ao meu modo. Nós somos discípulos da mesma escola, eu e o pastor Emival. Provavelmente muitas coisas que eu vou falar aqui você vai perceber que é familiar, porque somos da mesma escola. Mas eu sei, tenho uma convicção, o Espírito Santo testifica no meu espírito que há algo que Deus precisa falar com você. Amém? Cada palavra ela tem uma direção, ela tem um aspecto, ela tem uma nutrição específica. Mas a palavra que eu vou falar aqui, ela tem um propósito de alerta. Por que alerta, pastor? Porque nós vamos falar, na verdade, o tema central é o arrebatamento. É um assunto que inquieta todos os cristãos na face da terra. Eu vou ser bem honesto, eu nasci num lar dito evangélico cristão. Meus pais realmente eram pessoas que nasceram de novo, eles dormem no Senhor, meu pai e minha mãe, e eram pessoas que eram tementes a Deus. Talvez não compreenderam a graça na dimensão que nós temos tido a revelação nos dias atuais, mas eram tementes a Deus. E o maior medo que eu tinha, e talvez muitos tiveram o mesmo medo de vir aqui hoje, era vir numa reunião como essa e alguém estivesse falando, um pastor estivesse falando sobre o arrebatamento. Você sabe que na minha adolescência eu era aquele adolescente difícil, na linguagem bem goiana, custoso e muito traquina. E o livro de Apocalipse ele não desperta bons sentimentos em crentes, vamos dizer assim, com todo respeito, ditos relaxados. E debaixo de um espírito de acusação, por 3 vezes eu sonhei com arrebatamento. E como o bom protagonista do sonho que eu era, nos 3 arrebatamentos, vou falar isso aqui, vocês não espalham não, eu fiquei. Nos 3 arrebatamentos eu fiquei para trás. E da maneira como eu entendi a Bíblia, que eu aprendia com meus pais e com os pastores da minha igreja, quem ficava para sempre, estava perdido. Você vê que sufoco que eram esses sonhos. Eu me lembro um dia também que eu encontrei um senhor que é proprietário de um cartório em Goiânia, estava construindo uma casa, e aí na hora de comprar o piso, especialmente o piso da área externa da casa, a irmã que estava fazendo o trabalho de arquitetura, ela falou para mim: olha, meu tio tem um piso muito bom. Acabou que eu terminei lá na casa desse tio dela para pegar esse piso, porque eu acertei e comprei. Aí no dia que eu cheguei, era uma casa muito grande, num condomínio lá, uma casa de mais de 500 metros. Fiquei impressionado com o tamanho. Rapaz, será que eu vou ter dinheiro para comprar um piso que põe numa casa dessa, né? E aí, mas aconteceu que o meu nome é Luiz Antônio, o pastor Aloísio Antônio. E aí eu me lembro que ele perguntou: qual o seu nome mesmo, né? Minha sobrinha falou a seu respeito. Aí eu falei assim: Luiz Antônio. Eu não falo que eu sou Rigonato, eu falo: sou Luiz Antônio, é meu nome. Rigonato é o sobrenome. Aí a esposa dele, que tinha ganhado os CDs de Apocalipse do pastor Aloísio, perguntou assim: você que fala daqueles CDs, não sei o que. Eu falei: não sou nem 10% daquilo, misericórdia, Deus me capacite. Aí ele interferiu, porque ela falou sobre Apocalipse. Ele falou: rapaz, não era crente não. Esse negócio de Apocalipse é uma coisa esquisita. Falei: por quê? Não, é o seguinte, se você estudar, você fica doido. Se você não estudar, você vai para o inferno. Por exemplo, não foi carne nem sangue que te revelou. Como assim? Não, deixa para lá. Você não vai entender isso, não. Você está no caminho. Mas é isso mesmo.
por isso nós precisamos da revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo a Bíblia chama de supremo professor. Ele é o supremo professor da palavra. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13, está escrito isso: que o Espírito Santo nos ensinará palavras espirituais para viver realidades e experiências espirituais. E eu sei que a partir dessa noite o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Eu preciso deixar que a palavra de Deus é perfeita, nós sabemos disso. Eu quero ser bem didático, porque as informações são muitas, e à medida que surgirem perguntas, eu peço por favor que você as faça, anote em algum lugar, para depois você me passar. Porque a palavra de Deus é perfeita, sabe? Nela não existe, irmão, nenhum número, nenhuma palavra, nada que está ali por acaso. Tudo é muito significante, tem um propósito muito grande. Tudo está com um propósito aqui na palavra. E quem crê que a palavra de Deus, que as Escrituras são inspiradas por Deus, diga amém. Então é importante que você creia que tudo que está escrito aqui é dessa forma perfeito. Foi escrito para um propósito. E aí eu começo com algo que você precisa prestar atenção para entender: a interpretação do ano milenar. Jesus falou profeticamente através do ano milenar. E o apóstolo Pedro foi o primeiro apóstolo a escrever os fatos como eles tinham acontecido nos dias que Jesus estava aqui na terra. O primeiro evangelho a ser escrito, ele tem por nome agora Marcos, porque Marcos foi aquele que redigiu o que Pedro falou. Eles sentaram e Marcos, ele era o redator, e Pedro nem quis a autoria. E como foi Marcos que escreveu, o evangelho recebeu o nome desse discípulo amado que escreveu. Mateus e Marcos são os evangelhos onde os fatos estão em ordem cronológica. Se você quiser saber em que ordem que os eventos aconteceram na vida de Jesus, os eventos relatados, você leia Marcos, depois leia o evangelho de Mateus também. O evangelho de Mateus, capítulos 24 e 25, é um resumo, é uma síntese do livro de Apocalipse. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai para as cartas de Pedro, você vai ver com que autoridade Pedro escreve. E a segunda carta, o capítulo 3 especialmente, para aqueles que são espirituais, eles lêem de maneira vívida, tranquila, tendo a esperança que a qualquer momento o Senhor vem para nos buscar e Ele volta conosco como vencedor para estabelecer o seu reino na terra. Eu sei que nós estamos no 4º mês desse governo nacional, desse governo federal do Jair Bolsonaro. Eu sei que as pessoas ainda têm uma esperança, ainda preservam uma esperança no coração que o Brasil melhore as coisas. E a economia brasileira, como em outros países, eles estão em dificuldades, mas especialmente o Brasil. Eu sei que às vezes a gente coloca esperança em homens, mas como igreja, irmãos, Pedro falou para não só esperarmos a vinda do Senhor, Pedro falou para nós apressarmos. E eu estou falando aqui, eu citei aqui uma experiência que eu tive na minha adolescência, de sonhar com arrebatamento. E naquela atitude que eu entrava para um prédio como esse, para ouvir, para participar, amém? Quem aqui está em Cristo? Eu faço a pergunta: quem crê que foi salvo pela graça, diga glória a Deus. Essa é uma obra poderosa de Deus, irmãos. Nós não temos noção, nem palavras para... Você poderia gastar a sua vida inteira tentando explicar isso para alguém. Cada dia você teria uma nova versão dessa explicação no mesmo alinhamento, sem
desviado da verdade, você seria capaz de escrever livros e livros sobre isso. Eu não sou escritor, não, pode ter certeza que as revelações que o Espírito traz sobre essa obra é muito grande. Mas tem um outro detalhe, e é esse detalhe que eu vim falar para você, que é meu irmão em Cristo, cuja grande maioria eu não conhecia, estou tendo o privilégio de conhecer. Da mesma maneira que pela graça, mediante a fé, você foi salvo, é dessa mesma maneira que pela graça, mediante a fé, é que você será arrebatado. Amém? E a maneira como nós abordamos um assunto desse, irmãos, é com o seguinte espírito, a maneira correta, é com o seguinte espírito: Senhor, venha dar fim à perversidade do homem na terra, há muita maldade. Enquanto o Senhor Jesus não vier, não cessará a maldade e a impiedade do homem, onde velhos, crianças, animais, natureza, crianças, jovens e adultos são vítimas da maldade do homem, por todo lado, pelos vizinhos, com aqueles que eles negociam, na escola, debaixo de um governo terrível. Aqui não salva nem A nem B. Eu não estou dizendo que todo mundo que está lá é perverso, mas em grande medida sim. E é exatamente aí que você tem que ser um instrumento de Deus para que o reino venha. O único propósito de você estar aqui é expandir essa igreja, é você se tornar mais ousado, para que o número de pessoas que frequentam os cultos de edificação e celebração aqui aumente cada vez mais. O número de pessoas que frequentam as células aumente cada vez mais, porque é a única coisa que faz sentido. Você foi chamado para um propósito. A sua salvação definiu eternamente que você jamais irá para o inferno. Mas você não pode viver isso de maneira isolada, individual. Isso é uma obra muito grande, uma coisa maravilhosa que eu tenho para te falar. Quando Deus planejou a salvação, isso a partir do Éden, Deus planejou a salvação do Éden até hoje, no plano coletivo familiar, na perspectiva que quando eu converto, eu e a minha casa converteremos. Diga assim: eu e minha casa, agora com autoridade, serviremos ao Senhor. A promessa de Deus é crer no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Amém? O fato de você estar aqui hoje, talvez muitos são os únicos que servem a Jesus. Isso significa que você e a sua casa participarão de todas essas coisas que nós vamos compartilhar aqui. Quando o diabo trouxer preocupação em meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, os amigos queridos, sempre use desses momentos para profetizar. Eles conhecerão o Senhor. O Senhor os transformará em nova criação. Serão de Deus. Como eu sou de Deus, eles também serão. Amém? Estou dizendo isso porque nós temos a tendência de, quando nós falamos do arrebatamento, e pelas profecias que eu vou compartilhar com você aqui, você vai entender pela palavra de Deus que o arrebatamento está muito mais próximo que todos nós conseguimos entender e imaginar. Mas o Senhor vem a qualquer momento. Eu oro todos os dias: ora bem, Senhor Jesus, ora bem. Esse clamor, irmãos, é um clamor que deseja que um novo governo, que uma nova era comece, um novo momento em que o Senhor Jesus governa. Mas antes do Senhor Jesus governar sobre a terra, Ele precisa arrebatar a igreja, porque é exatamente a igreja que vai governar ao lado dele. Amém? Você fica pensando assim: o que eu estou fazendo na igreja, essa vida de crente? Às vezes o diabo quer roubar o sentido. Parece que não faz sentido, parece que não vale a pena. Isso é o diabo querendo roubar.
A semente que Deus semeou no seu coração, um privilégio. O seu privilégio é eterno, o seu privilégio é de filho de Deus. Isso tem um valor muito grande. E olha assim, irmãos, toda essa terra, ela cumprirá aquele propósito do ditado e do grande clichê do Salvador da Pátria. O único Salvador da Pátria é Jesus, e Ele vai governar sobre toda essa terra na qual nós estamos pisados aqui. Ele vem estabelecer o seu governo. Essa é a boa notícia que eu vim trazer para você. Aliás, uma delas: o Senhor Jesus vai governar sobre toda a terra. Amém? Isso é só uma antecipação de onde nós vamos chegar, dos assuntos que nós vamos compartilhar. No milenar, citei Pedro, porque é de Pedro a interpretação do ano milenar na forma mais original e mais básica. O bispo anglicano, agora preste atenção na história, é um bispo anglicano, quer dizer, um bispo inglês da igreja anglicana, chamado Ashley. Ele postulou, ele fez uma postulagem bíblica da contagem dos anos, de Adão até os nossos dias. E aí ele conta como que ele postulou. Ele pesquisou a Bíblia, capítulo por capítulo, de Gênesis até Apocalipse. Aí ele chegou às seguintes conclusões: que de Adão a Abraão foram 2000 anos. De Abraão até o nascimento de Cristo, mais 4.000 anos. E de Cristo até nós, mais 2.000 anos. Quando Deus criou todas as coisas e o homem, Ele criou em 6 dias. O homem foi criado no 6º dia. E no 7º, Ele o chamou do ano do descanso do Senhor. Segundo os judeus, a teologia hebraica, e isso faz sentido por todo alinhamento profético, por todas as profecias, o mundo será constituído aqui na terra por 6.000 anos, e depois vem o 7.000 ano, que é o ano que a terra vai descansar. Vai ser 1000 anos de paz, Jesus governando. Então nós estamos, irmão, no limiar. Nós estamos no tempo limite para isso acontecer. Entendendo que Paulo fala assim em Romanos 8, acho que versículo 18. Se você puder projetar os versículos para mim, obrigado. Ele fala assim: olha, eu tenho para mim que as aflições do tempo presente não podem comparar com a glória que será revelada em nós. Há algo muito bom esperando você. E por que que nós estamos vivendo por muitas tribulações? Não se passam 2 semanas na nossa vida sem que eventos contundentes, de dificuldade, de provações nos aconteçam. É o que Romanos 8 diz, né? Que a natureza inteira, a criação, ela geme com expectação de ser liberta do cativeiro da corrupção, para ser liberta da vaidade, que é a perversidade, a crueldade do diabo, que sujeitou toda a criação a essa perversidade. Depois da queda, o mundo caído, nós estamos lutando contra ele. E como igreja, nós estamos aqui para abençoar essa cidade, esse estado e este país. Nós temos autoridade para abençoar. O lugar que você trabalha é abençoado por causa de você. Amém? O lugar, a casa que você mora é abençoado por amor a você. A sua família é abençoada por amor a você. Às vezes você não entende o propósito do quanto você é útil para abençoar a cidade inteira. E na sequência da contagem do tempo, eu gostaria de mostrar alguns eventos bíblicos que podem trazer o sentido profético, que nos passam desapercebidos, que nos tornam, eles estão acontecendo, mas nós estamos desapercebidos.
despercebidos de que muitas coisas estão por acontecer, já aconteceram, e há algo muito grande por acontecer. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, capítulo 3, versículo 8, e a minha palavra, ela tem por base, pura e simplesmente, esse texto, mas eu quero explicar em outras menções da Bíblia, o que realmente Deus estava querendo dizer a respeito disso. Versículo 8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. O Senhor não retarda a sua promessa como alguns julgam que ela é demorada. E eles falam assim, e Pedro está dizendo, abordando: desde quando eu era criancinha, meus pais, eu já ouvia falar que Jesus viria, mas ele nunca veio. E Pedro está falando: olha só, pessoal, o Senhor não retarda a sua promessa como alguns as julga demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. E aí ele já faz um salto para a destruição dessa terra, para que venha uma nova terra. Mas não é o ponto que eu vou chegar. Às vezes num texto, irmãos, tem tanta verdade, tem tanta revelação, que nós precisaríamos de ficar 3 meses, 1 ano comentando um versículo inteiro. A palavra de Deus, ela é magnífica, ela contém conhecimento inesgotável. Mas Pedro, ele fez essa declaração enquanto falava da volta do Senhor Jesus, que parecia demorada para alguns. E nós precisamos, para isso, interpretar de maneira profética certos eventos da palavra de Deus. Quem já ouviu falar que Jesus vem secretamente? Diga amém. Esse é um aspecto dessa verdade. Mas para você e para mim, para o povo de Deus, ele não deve vir secretamente. Porque em Apocalipse, preste atenção, porque para você entender essa afirmação que eu estou falando, talvez você nunca foi advertido sobre não entender que Jesus venha secretamente como ladrão. Mas Jesus fala assim, preste atenção nesse texto, Apocalipse 3, versículo 3, só para você entender e sair fora do grupo que será pego de surpresa, porque a palavra de Deus fala assim, Apocalipse 3:3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te. Arrependimento, irmãos, é dependência de Deus. A cada vez que você vem no culto, você vem aqui para lavar os pés. Às vezes você se sente mal pelo ambiente que você vive, a vida externa do mundo, a vida do mundo que te contamina, e você vem para ouvir a palavra, para chorar aos pés do Senhor, para dizer para o Senhor: Senhor, me livra desse mundo caído, salva as pessoas, faz de mim um instrumento e expressão verdadeira da sua glória, onde eu estiver, que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo, que eu possa ser uma bênção. Isso é a atitude de alguém que é arrependido. E se não vigiares, é só os que não vigiam. Olha, pastor, me dá um testemunho a meu respeito que eu sou vigilante. É a sua presença aqui. A sua presença aqui é a sua cooperação com essa igreja, com o pastor dela, com os líderes dela. Você quer que a obra aconteça, e você quer cooperar da maneira que for melhor.
for possível a você. Quem deseja que essa igreja cresça e seja forte nessa cidade? Diga amém. Isso é um testemunho tremendo a seu respeito. Os que não vigiam, irmão, são aqueles que estão dormindo. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. E os que não vigiam não saberão de maneira nenhuma que hora o Senhor virá. Pastor, e os que sabem? Os que sabem, eles não esperam que Jesus venha amanhã, mas eles estão esperando. Talvez muitos estão aqui desejando: ô Senhor, antes de eu chegar na minha casa, o Senhor podia voltar. Às vezes você fica preocupado: pastor, mas os meus familiares, aquelas pessoas que eu amo. Não, no momento que você for arrebatado, Daniel, vai ser o maior evento ponte da história. Quando você for arrebatado, todos que te conhecerem se converterão, porque mais dias, menos dias, eles saberão por que você foi sequestrado e desapareceu. Saberão que você estará na glória, e eles desejarão, como se deseja 10 milhões de dólares na conta corrente, eles desejarão conhecer o Senhor. Isso é uma comparação profana, mas é mais ou menos assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não será daqueles que estarão dormindo, você estará vigiando. Amém? Como que se vigia, pastor? No padrão original de Cristo, porque essa palavra aí, ela foi falada por Cristo. Olha, coloca Lucas 21, 35. É a maneira de vigiar. Olha só, preste bem atenção. Esse texto é tremendo, porque virá como um laço sobre todos que habitam sobre a face da terra. O próximo versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, fazendo o quê? Orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e estar de pé diante do Filho do Homem. Porque os que não estiverem lá diante do Filho do Homem estarão aqui na terra, com a boca no pó, chorando e rangendo os dentes. Mas nós não estaremos aqui. Nós estaremos sendo tratados para um outro propósito. Os que estiverem aqui, eu vou explicar isso para vocês, eles estarão sendo alcançados por Deus também. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Em toda época que tiver a oportunidade de invocar o nome do Senhor, essas pessoas serão salvas. Talvez essa pergunta vai chegar aqui. Quando ela chegar, eu vou responder, mas eu vou até te ajudar a fazer. Pastor, mas o Espírito Santo vai ser tirado da terra? Não vai ser tirado da terra. Haverá salvação depois do arrebatamento? Na verdade, irmãos, o maior volume de conversão só vai acontecer depois que Jesus arrebatar a igreja. Aleluia! Porque, pensa bem, irmão, hoje, um fato, qualquer drama que acontecer, uma tragédia que acontece no mundo, segundo, é uma questão de poucos segundos. O mundo inteiro está sabendo, a informação, ela gira com muita velocidade. O mundo está sendo preparado para que todos conheçam e ouçam falar de Jesus. Em Mateus 24:14 diz que quando o Evangelho do Reino for pregado a toda criatura, virá o fim. Mas o arrebatamento não é o fim. O arrebatamento é apenas o start dos eventos finais. Quando Jesus arrebatar a igreja, hoje cerca de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas, 2,3 bilhões de pessoas ainda nunca ouviram falar da história de Jesus. Eles não sabem nem do que se trata. O Brasil é um país muito cristianizado, entre catolicismos e igrejas evangélicas, sempre falam de Cristo, mas tem países, os países mais populosos da terra. Nós moramos aqui em Goiás, irmão. Nós somos caipiras aqui de Goiás. Somos aqui. E o mundo é muito grande. Você pode ter certeza.
que a maior parte desse povo que nunca ouviu falar de Jesus, eles habitam nas partes mais populosas desse planeta, onde tem países como China, Índia, com todos os dois países com mais de 1 bilhão de habitantes. Isso é incompreensível para nós, mas eles ouvirão falar de Jesus. E o avivamento que vai varrer toda a terra será depois do arrebatamento. Então é importante que você esteja pronto para o arrebatamento, porque o fato de você ser arrebatado você será conhecida nessa Catalão, nessa cidade, como você não tem noção de que você for arrebatado. Então prepare para esse momento. E o seu arrebatamento vai custar a salvação de milhares, vai garantir a salvação de milhares. Amém? Todos aqueles que passaram pela sua história verão o que ocorreu com você e se prostrarão diante de Deus querendo uma explicação. E essa será a grande oportunidade de Deus. Bom, depois de ter dito isso, eu vou primeiramente para um sinal profético do ano milenar que Pedro falou aqui. E Pedro está falando assim com tanta profundidade, e ele fala aqui de Paulo, acho que é no versículo falando do versículo da volta de Jesus. Ele fala assim: olha, o nosso irmão Paulo, ele falava desses assuntos de difícil compreensão, e é aqui, ó, versículo 16, versículo 15, que fala assim, coloca para mim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Ele está falando assim, ó, como eu estou falando aqui do arrebatamento, Paulo também costumava falar. O nosso amado irmão Paulo nos escreveu. Em todas as cartas de Paulo, ele fala do arrebatamento. E segundo a sabedoria que lhe foi dada, que era muita, Pedro está querendo dizer. Só que Pedro tem uma sabedoria do mesmo nível. E ele fala assim: e ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, versículo 16, né? Nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam demais escrituras, toda a Bíblia, para sua própria destruição. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos, ou seja, sejam vigilantes. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais na vossa própria firmeza. Aí Pedro termina a sua carta em 2 Pedro 3,18 dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Diga amém. Então, bom, Paulo, interessante, se a gente tiver a oportunidade, a gente vai abordar o que Paulo falou sobre o arrebatamento, mas ele vai nos ajudar a dar clareza de quando o arrebatamento vai acontecer. Mas preste atenção em algo, irmãos. O primeiro sinal é o sinal de Jonas. Como que esse sinal, pastor Emival, foi dado? Foi por Jesus. Jesus chegou num determinado lugar e de repente chegou um grupo de fariseus macumunados com um grupo de saduceus, que eram os religiosos tidos como entendidos das escrituras. Eles eram, cada um segundo a sua maneira, a sua denominação, porque hoje falar seita é negativo, mas nos dias de Jesus, os evangelistas, eles chamam os saduceus e fariseus da seita dos fariseus e da seita dos saduceus. Mas ele não é que eles eram heréticos, é porque hoje
hoje pegou a palavra emprestado, seita, e se aplica a alguém que ensina uma heresia, não é isso? Na época não, só para você entender isso. Chegou esses dois grupos e pediram um sinal para Jesus. Sabe qual é o sinal que eles estão pedindo aqui? Em Mateus 16, abra sua Bíblia em Mateus 16, os primeiros versículos. Eles pediram um sinal do tempo da volta de Jesus, da consumação do século, da volta do Messias, porque eles estavam esperando, irmãos, a restauração de Israel. O Israel era extremamente nacionalista. Nós não somos nacionalistas. Nós só usamos as cores do Brasil só em época de Copa do Mundo e até o Brasil ser eliminado, como ele tem feito muito bem nas últimas Copas. Fala, Deus. Os brasileiros só são nacionalistas nesses dias. Talvez para derrubar a esquerda do país também, eles se tornaram um pouco mais nacionalistas, vestiram as cores da bandeira brasileira, as cores que são nossas, e foram para as ruas. Ótimo isso. Mas os judeus, irmãos, de ponta a ponta, dia e noite, eles são extremamente bairristas e nacionalistas. Eles defendem a nação porque é uma promessa em que Israel será uma grande potência mundial, uma promessa bíblica, que Israel será restaurado. Hoje, como que Israel está? Hoje, Israel é uma nação que está em rebelião contra Deus. Por quê, pastor? Porque negaram e assassinaram o Filho de Deus. E não tem avivamento na nação de Israel. Já fui em Israel 5 vezes, e lá não tem jeito de ir em igrejas cristãs evangélicas, porque não tem elas lá. Você visita ruínas, visita os locais onde Jesus realizou seus milagres, onde ele nasceu, onde ele morreu. Mas do avivamento desse Cristo não tem nada lá, porque veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Esse é um privilégio muito grande. Isso, irmãos, a rejeição, o diabo sempre marca gol contra. O povo dele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Deus queria que através de Israel o mundo inteiro conhecesse a Deus. E é verdade, quem conhece a Deus, essa Bíblia que você tem na sua mão, é que te levou a conhecer a Deus. Quem te falou sobre Deus a primeira vez foi através dessa Bíblia. E ela foi escrita por 40 autores que são judeus, são de Israel. Então a eles, aos judeus, pertencem os oráculos sagrados. 40 judeus divinamente inspirados redigiram as escrituras sagradas. Foi homens que escreveram de fato, mas eles estavam inspirados por Deus. E a Bíblia é inerrante. Esses fariseus, eles eram até responsáveis para explicar, como eu estou explicando para vocês hoje aqui, as escrituras para o povo daquela época. E Jesus ficou muito indignado. Eles pedem um sinal para Jesus, como eles sempre faziam, para pegar Jesus em alguma falha. Mas eles queriam um sinal do fim, aproximando seus fariseus e saduceus, pediram-lhes que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: olha, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, dos ciclos da chuva, do firmamento, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Sinais dos tempos aqui, irmãos, é porque a versão aqui ela está obscura, e o autor Levi, depois recebeu o nome de Mateus por Jesus, que escreveu esse evangelho, ele fala de maneira sintetizada, resumida. Ele não entra nos detalhes, mas a resposta de Jesus nos dá os detalhes do que se tratava o sinal pedido por eles. Jesus falou assim: olha, uma geração má e adúltera pede um sinal,
e nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Ele falou isso, a Bíblia diz que ele virou as costas e foi embora. Pastor, houve explicação para o que Jesus falou? Você não vai ver nenhuma explicação aparente, e não se descobre essa explicação se você não estudar. O que nós sabemos hoje, nós estamos aqui nos ombros de grandes homens de Deus, que estudaram e tiveram a revelação clara. E aí, por que Jesus falou do sinal de Jonas? Que Jesus estava dando dentro do livro e da narrativa de Mateus o sinal de Jonas. A primeira vez foi em Mateus 12:40, que estava se referindo à sua morte e ressurreição. Ele falou: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Era uma referência à morte e ressurreição, mas aqui não é mais sobre a morte e ressurreição. Então me compreenda, Jonas, profeticamente, nós temos que tomá-lo como um símbolo de Israel. Deus disse para Jonas pregar aos ninivitas, que eram gentios. Gentio todo aquele que não é judeu. Nós somos gentios, mas não somos mais gentios porque somos igreja, e a igreja, conforme Romanos 2:29, é o verdadeiro Israel de Deus. Você pode projetar, por favor, Romanos 2, versículo 29. Você é o Israel de Deus, mas como brasileiro nós somos gentios. Deus queria que Israel testemunhasse as nações, irmãos. Deus queria que Jonas testemunhasse as nações, e ele desobedeceu. Jonas desobedeceu e desceu para Jope. Sempre, você pode ler lá em Jonas, no livro do profeta Jonas, ele desce para Jope. Toda vez que você desobedece a direção do Espírito Santo, que fala continuamente no seu espírito, todas essas vezes você desobedece espiritualmente. Toda vez que você desobedece, você desce espiritualmente. Jonas não quis ir abençoar os ninivitas, como Israel não quis abençoar os gentios. Israel tornou-se, de maneira orgulhosa, arrogante, proprietário de Deus. Eles não queriam compartilhar Deus com as outras nações. A única coisa que eles queriam é que Deus derramasse juízo sobre as pessoas que não eram crentes. Você já viu como os crentes às vezes têm esse comportamento, pastor Evival? Quer que o povo lá do mundo que caia fogo do céu sobre a cabeça deles. Meu Deus, graças a Deus eu não tenho autoridade de fazer cair fogo do céu. Senão, irmãos, o incêndio seria grande na terra. Nós não estamos aqui, irmãos, para condenar os ímpios. Então, vou dizer algo para você. 2 Coríntios 5:19 diz que Deus não está imputando aos homens as suas transgressões. Não adianta você esperar o juízo de Deus sobre essa geração má e adúltera, porque o juízo de Deus ainda não veio. E por esse tempo a Bíblia diz que nós somos chamados de filhos da reconciliação. Como se nós disséssemos: olha, reconcilieis com Deus, se convertam ao Senhor, porque Ele perdoou o pecado de vocês na cruz, não tem condenação sobre vocês. Nenhum homem vai para o céu porque comete pecado, vai para o inferno porque comete pecado, e ninguém vai para o céu porque deixa de cometer. A única coisa que garante a salvação eterna é Cristo morrendo na cruz. E por que as pessoas não vão para o céu? Porque elas deixam de crer, desprezam a verdade e têm prazer na injustiça.
É o que fala 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 10 ao 13. Você pode anotar para você ler em casa. Bom, preste atenção em algo aqui. O mar, repita-se comigo: o mar aponta para as nações. Jonas, para concluir a história, ele entrou no navio e Deus mandou uma tempestade no trecho, naquela área marítima onde o navio estava navegando. E aí, irmãos, Jonas descobriu que o abacaxi ali era por causa dele. E Deus tocou no coração dele: olha, se você não disser para esse povo, para você ser arremessado no mar. O profeta tinha sensibilidade, sabia o que Deus queria. Ele falou assim: olha que vocês me jogarem ao mar, a tempestade vai cessar. E eles fizeram assim. Jonas foi lançado ao mar. O mar aponta para as nações. Da mesma maneira, no ano 70 depois de Cristo, Israel foi expulso da sua nação. Israel foi expulso do seu território. Roma entrou por causa das insurgências, as rebeldias, as resistências, as manifestações de Israel contra Roma. O Senado romano reuniu e falou: olha, se não tomarmos uma providência contra Israel, as outras províncias vão aprender com essa nação, vão ensinar para eles como se faz com nação que desobedece Roma, que não paga imposto, que promove e provoca rebeliões, bolsões de resistência a Roma. Como que pode uma nação que é submissa a Roma resistir? É uma nação impiedosa, irmãos. As miríades e legiões romanas nunca perderam uma guerra, com 1000 anos de império, nunca perderam, foi morrendo de inanição. Mas o Império Romano ainda está vivo, vai ressurgir. E a testa do governo do Império Romano, que vai governar sobre a terra, estará a besta, o anticristo. Mas no ano 70, o Senado romano decidiu que Israel deveria ser exterminado. Jesus profetizou: olha, Israel não percebeu o tempo da visitação. Como eu queria colhê-los, como a galinha acolhe os seus filhotinhos, seus pintinhos debaixo das suas asas. Quem dera você percebesse que Deus veio com muita misericórdia. O próprio Deus se tornou um judeu. Olha a dignidade de Israel. Deus que é Deus se fez homem. Deus não é brasileiro, viu? Deus ama os brasileiros, mas Deus é israelita, Deus é judeu. Hoje tem no trono um israelita que governa o universo inteiro. O nome dele é Jesus. Porque Deus se fez homem em Israel, eles não aceitaram. E aí Jesus falou assim: vocês vão cair ao fio da espada, vão ser dispersos por todas as nações do mundo. Ou seja, vocês, como Jonas, serão lançados ao mar, como Jonas foi, porque vocês não quiseram o propósito, rejeitaram o Messias, o ungido. E o ungido é nada mais, nada menos que o Filho de Deus, o Deus que se fez carne. Isso está em Lucas 21, 24. Isso se cumpriu no ano 70, irmãos. Quem já ouviu falar da famosa diáspora? Quem já ouviu falar da diáspora? Quem guarda essa palavra, porque ela é importante. Ela é uma palavra muito usada, porque Israel é o relógio profético, e eles foram dispersos para o mundo no ano 70. Em 1948 vai acontecer o mesmo que aconteceu com Jonas. Agora eu estou reportando duas histórias. Jonas, no início do 3º dia, estava no ventre do peixe, e Deus determinou que o peixe vomitasse Jonas dentro do território do município de Nino, na praia. Os ninivitas estavam lá tomando no domingo de manhã, e de repente um peixe gigantesco vomita um homem lá. Deus é tão maravilhoso, irmãos, porque
como diz o ditado, reza a lenda, que os ninivitas criam uma lenda que um dia um peixe vomitaria um profeta, e esse profeta traria uma palavra que era do Deus verdadeiro. Veio o juízo. Olha, Deus queria salvar os ninivitas. É interessante que do jeito que rezava a lenda aconteceu, e a palavra que Jonas trouxe, 120 mil ninivitas, que era o tamanho da cidade, se converteram num dia só. O catalão tem quantos mil, por acaso? 100 mil é o que fala o IBGE, pode ter certeza que tem 120 mil pessoas também. Imagina só, vocês saíram para pregar num dia e toda catalão se converte ao Senhor num só dia. Isso aconteceu com o profeta Jonas. Mas olha, vou dizer algo para vocês, irmãos. O Senhor Jesus, Ele foi lançado fora da sua terra. Ele veio para ver os seus o rejeitaram. Jonas não quis ir abençoar, foi lançado ao mar. Israel não quis abençoar, foi lançado às nações. Cumpriu-se a palavra. Olha, Jonas 1,16 diz que todos os tripulantes do navio creram no Senhor. Jonas ficou 3 dias no mar, nas nações, e Israel também. Preste atenção, do ano 70 até o ano 2000, Israel esteve disperso entre as nações. Em 1948 começou, quando Israel foi decretado como nação novamente, os judeus começaram a voltar aos poucos. Mas lá é sempre uma grande dificuldade para os judeus voltarem, porque o território é muito pequeno. Israel é menor que o menor estado brasileiro, que é Sergipe, o território. E tornou-se o metro quadrado mais caro do planeta, o mais disputado, porque no mundo inteiro tem 20 milhões de judeus. Aproximadamente 10 milhões já voltaram para lá, mas tem 10 milhões espalhados no mundo, especialmente nos Estados Unidos e Europa, Rússia, hoje, de judeus que querem voltar para o seu país. E isso é para o cumprimento da profecia. No início, quando que Jonas voltou? Fala assim: Jonas foi devolvido no início do 3º dia, a contar do dia que ele foi lançado no mar e engolido pelo peixe. E Israel da mesma maneira. O Senhor também ressuscitou no 3º dia, bem cedo, pela madrugada. Nós cremos que ele vai voltar no início do 3º milênio, bem cedo. 2019 é o 3º milênio, já no 19º ano. Nós estamos no amanhecer desse 3º dia milenar. Amém, irmãos? Compreendam essa profecia. Esse é o aspecto profético. Jesus disse que o sinal de Jonas é esse. Para mim concluir, o meu tempo está acabando. Quero só fazer menções de alguma coisa e depois ir para a parábola do samaritano. A festa em Caná. A Bíblia diz que 3 dias depois, João 2:1. Repita assim: 3 dias depois. Agora compreenda, irmãos, que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Esse casamento, profeticamente, é o casamento de Cristo com a sua noiva. É o primeiro sinal do que Jesus fez no seu ministério. O primeiro sinal foi esse casamento. Ele transformou água em vinho. Mas foi no 3º dia que Jesus fez isso. No 3º dia nós podemos dizer: houve um casamento em Caná da Galileia. E esse casamento, ele aponta profeticamente para o casamento de Cristo com a igreja. Nunca se esqueça que você está no início do 3º milênio, do 3º dia milenar. Que a qualquer momento o Senhor Jesus volta. Oh, aleluia! Não foi no final do dia. Não foi no final do dia que Jesus fez esse milagre.
Foi na manhã. Na época, irmãos, as festas aconteciam muito mais de dia do que de noite. O casamento era um evento fantástico. Ele durava 7 dias. E Jesus chegou no início do 3º dia. Foi quando aconteceu o grande sinal, porque aí faltou vinho. Porque faltar vinho seria como, sei lá, desapareceu o terno do noivo, o vestido da noiva. É algo dramático, algo que deixa um ou outro assim transtornado numa festa. Porque já viu como que é? Há pouco tempo, no dia 23 de outubro, a pastora Emival, a pastora Rosana estiveram lá, mais os filhos, e assim a gente fica muito tenso para que tudo aconteça direitinho. E se tem alguma coisa fora, e a gente que participa, que está nos bastidores, já sabe o que deu errado. Eu não gosto nem de lembrar, pastor Rosana, nem te conto. E que os que estão fora não percebem. Agora, vinho, irmãos, faltar o vinho era um vexame público. Mas felizmente eles haviam convidado Jesus para participar da festa. O primeiro dia é o dia mais importante. Isso representa, se Deus estiver presente, no primeiro dia Ele estará em todos os dias do seu casamento. Todos os dias da sua vida, um convite para Jesus fazer parte desse relacionamento, porque Ele é o maior torcedor e o maior patrocinador para que dê certo. E nós estamos estudando aqui o sinal profético. Bom, e aí eu vou para o ponto. Lá em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Jesus, ele proferiu uma parábola que é um sinal profético tremendo. Versículo 33. Jesus está dando uma explicação. Jesus falou do amor a Deus e dando a explicação do amor, ele proferiu essa palavra para um intérprete da lei que estava questionando Jesus nessa ocasião. Ele perguntou: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus perguntou para ele: o que está escrito na lei? Como a interpretas? Aí ele respondeu: olha, eu interpreto que eu devo amar o Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, e eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então Jesus respondeu: você respondeu corretamente, faze isso que você vai viver. Mas Jesus, querendo explicar, ele porém querendo questionar Jesus: mas quem é meu próximo? Olha, irmãos, as perguntas são importantes, porque é mediante as perguntas que Jesus proferiu os ensinamentos mais profundos, de conhecimento mais amplo. E a parábola do bom samaritano, ela é uma parábola profética. E ele conta de um samaritano. Ele vai falar de um bom samaritano que aponta para o próprio Cristo, e vai falar de um cidadão. Um cidadão samaritano que descia de Jerusalém para Jericó. Isso é decadência espiritual, é o homem perdido do mundo. Esse samaritano, ele cai na mão dos assaltantes, dos assassinos, e eles quase o matam. É o que os demônios fazem com as pessoas sem Deus, irmãos, aí no mundo. O que aconteceu? Passa um sacerdote, passa um levita e desprezam aquele homem. O sacerdote e o levita, eles eram legalistas. Eles não podiam chegar perto daquele homem, porque estava desmaiado, estava como morto. Se eles tocassem e o camarada tivesse morto, eles iam perder 3 meses. Eles teriam um suspenso do serviço sacerdotal, do tempo que eles trabalhavam. É Jesus falando o seguinte: olha, não podemos deixar que a religião, pastor Emival, despreze as pessoas aí de fora. Nós fizemos um teste numa das nossas células da Praça da Bíblia por 2 semanas. Na primeira semana, numa respectiva célula, numa célula só, escolhemos lá por sorteio,
e simulamos, vestimos uma pessoa como um maltrapilho. E eu não sei se os irmãos são fortes, mas não sei se eles pegaram a roupa emprestada do mendigo de verdade, mas o camarada ficou mal cheiroso mesmo. E ele foi para a célula, e na célula ele sentou, chegou, irmãos, ninguém olhou para o camarada. Ele, com muita liberdade, tinha uma cadeira vaga como essa está aqui, ele chegou e sentou ali, e o cheiro era tão insuportável que as pessoas saíram de perto para deixar ele à vontade, né? Sabe o que fez? Ninguém, o camarada chegou lá, ficou, comeu o lanche, ninguém conversou com ele. Foi uma resposta muito ruim. Na outra semana, um outro ator vestiu uma roupa bonita, usou um perfume importado, pessoa bem afeiçoada, bem bonita mesmo. Ele chegou, irmão, não faltou pessoas para conversar, para chamar para a célula, para envolver ele na vida da igreja, para falar a data do próximo encontro. Foi decadente a resposta. Isso, o mesmo que aconteceu com esse samaritano que caiu na mão dos salteadores, acontece nos nossos dias. Nós temos que ter compaixão das pessoas. Sabe o que falta para sermos uma igreja viva? Eu não estou falando da igreja de Catalão, mas a igreja do Senhor. Falta pessoas apaixonadas como Jesus era, as pessoas que sejam intensas em Deus, pessoas que tenham encargo e compaixão por aqueles que perecem, não importa como eles estejam perecendo. Eu me lembro a outra ocasião, eu estava caminhando, eu não era pastor ainda, era bem novo. Eu já estava caminhando pela rua e de repente vem um ébrio, uma pessoa embriagada. E aí meus colegas todos da igreja, aí o bêbado veio conversar, eles são animados, são corajosos, cheios de histórias. E eles começaram a tirar histórias engraçadas dele, literalmente a escarnecer a maneira, né? Quando alguém está sóbrio, alguém está ali, embriagado e ébrio. E aí um dos irmãos constrangeu a todos nós, não foi eu esse, infelizmente, na época. Ele pegou e falou: o que é que vocês estão fazendo? Eu falei: não, nós estamos brincando com ele. Vocês estão usurpando e abusando da situação dele. Ele é imagem e semelhança de Deus na decadência. Vocês não podem fazer isso. Aí o próprio ébrio ficou olhando assim, assustado, né? Ele bravo conosco. Aí ele falou assim: vou mostrar para vocês como você tem que fazer. Vem cá, meu amigo, senta aqui comigo, repete comigo. E ele pôs o bêbado para repetir as confissões de Jesus. Daí a pouco ele começou a chorar. Daí ele foi só o primeiro, porque todos nós começamos a chorar ali, de vergonha, de quebrantamento. Porque aqueles que são imagem e semelhança de Deus, nem todos estão na estrebaria que o bom samaritano levou, aquele que estava espancado. Mas o que isso quer dizer profeticamente, pastor? A Bíblia diz que o bom samaritano curou as feridas dele, colocou vinho e azeite, representando o Espírito Santo e a restauração. O vinho, ele tem um efeito antisséptico, é o que tinha naquela época. Você um dia estava na sarjeta espiritual, Deus te tirou de lá, curou suas feridas. O que Jesus fez? O que o bom samaritano fez? Levou ele para a estrebaria, ou seja, levou ele para estrebaria, não, para hospedaria. E daquela estalagem, deu ao dono da estalagem 2 denários, diga assim, 2 denários. O valor da diária na época, era 1 denário. Era o valor para 2 dias, os quais Jesus ia fazer uma viagem e voltaria. E ele falou assim: olha, cuida dele por esses 2 dias, quando eu voltar, se alguma coisa faltar, eu vou restituir. Eu quero dizer para os irmãos, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Já se passaram 2000 anos que Jesus foi e está para voltar. Os recursos investidos
Para nós estarmos, sabe qual que é o hotel? O que representa aquele hotel para onde o bom samaritano levou o homem ferido? Aquela estalagem é a igreja. Aleluia! Nós somos trazidos para cá. Aqui é um lugar, é um hospital, onde as nossas feridas estão sendo curadas, onde nós estamos sendo supridos de alimento, de cama, de roupa, de tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Mas o Senhor está voltando. Para os recursos para a igreja suprir aqui estão acabando. O Senhor mesmo quer vir para apacentar o seu povo. Ele é o cordeiro que apacentará o seu rebanho. Amém, irmãos? Quem crê nessa palavra, diga amém. Amém. Diga assim: ora vem, Senhor Jesus. Mais alto, como quem crê nisso? Ora vem, Senhor Jesus. Olha, eu estou aqui para dizer para você, toda vez que falar sobre o arrebatamento da igreja, não deixe o diabo falar no seu coração. Não, Senhor, daqui 10 anos, daqui 15 anos pelo menos. Ou seja, você sempre tem aquele espírito de jogar para frente. Não, você diga assim: Senhor, vem hoje, vem o seu reino, vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata. Porque às vezes você sabe por que você fala isso? Por um engano do diabo na sua vida. Você acha que você não está pronto. Não é você que se prontifica, é Cristo em você que torna você pronto para esse momento. Ô irmão, você já descobriu, já tem idade suficiente para descobrir que de você mesmo você não é competente para se preparar. Então o que você tem que fazer? Senhor, sem ti, Evangelho de João 15:5. Sem ti eu nada posso fazer, mas o Senhor em mim eu posso todas as coisas, porque com Cristo eu posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Diga assim: tudo posso naquele que me fortalece. Diga assim: eu posso vencer, posso prosperar, posso ser curado naquele que me fortalece. Agora diga assim: eu posso ser arrebatado naquele que me fortalece. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. E presta ali os primeiros socorros. Coloca ele no seu animal, ou seja, isso aí é toda a providência que se tem que tomar para pregar o Evangelho. Talvez o diabo está falando no seu coração: estou cansado de convidar pessoas para ir ao meu encontro. Estou cansado dessa história de falar, tentar convencer as pessoas de ir para Jesus. Não, eu quero dizer algo para você. Jesus falou algo que é um serviço permanente até que Ele volte. Ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar as coisas que vos tem ordenado. O Senhor quer que você vá até aqueles. Toda semana vai ter uma pessoa para a qual Deus vai te enviar. Eu sei que você fica inquieto, alguém está do seu lado, vem aquela pressão espiritual. Fale de Jesus, fale de Jesus, fale de Jesus. Não, eu não sei o que eu falo, eu não tenho o que falar. Mas Jesus está falando: olha, só abra a boca e fale a primeira palavra, porque tudo aquilo que é necessário você falar, o Senhor diz: o Espírito Santo te conduzirá, e você compartilhará e transmitirá palavras de vida. Há um tempo que se passou, uma irmã que estava numa célula, era nova convertida, estava fazendo um cursão. Um dia, após a célula, bateu alguém na sua porta, na parte da manhã. Aí quando ela abriu a porta, ela confirmou que era uma pessoa que estava visitando a célula. Um dia que se passou, era uma quinta-feira pela manhã. Aí ela falou assim: olha, eu vi você na célula. Olha, já tem 3 dias que eu não consigo dormir, em angústia, passando muita dificuldade. E vocês fazem orações tão bonitas, você podia orar por mim? E aquela irmã falou assim: meu Deus do céu. E ela pegou e lembrou que ela tinha um telefone do líder dentro da Bíblia dela. Ela falou: você pode aguardar só um minutinho? Então senta aqui. Sentou ela no sofá da sala. Ela falou assim: não, eu preciso do meu líder agora, ele mora aqui perto, eu vou chamar ele para fazer isso, porque eu não sei orar.
Quem sou eu? E ficou ali naquela pressão. E aí, graças a Deus, ela não achou o telefone do líder, mas voltou suando o bigode. Ai meu Deus do céu, o que eu faço aqui, né? Aí ela percebeu a pessoa que estava ali pedindo oração, assim, se sentiu inconveniente ali, falou: não, se eu estiver incomodando, né? Porque ela não sabia, ficou assim, como quem demonstra que não sabe o que fazer. Ah, se eu estiver incomodando, eu vou embora. Não, não, por favor. Então você pode orar por mim? Aí ela não tinha para onde correr. Ela falou: seja o que Deus quiser.